Eu quero aproveitar o início deste vídeo para sublinhar algo que é muito importante. Esta playlist de fundamentos de JavaScript não vai abordar todas as matérias sobre JavaScript, como é óbvio. É uma linguagem extraordinariamente extensa, com muitos métodos, propriedades, funções, funcionalidades, etc. Então o que vai acontecer é que iremos abordar alguns aspectos relacionados com as matérias que temos vindo a abordar até aqui, mas à medida que formos fazendo o nosso percurso de aprendizagem. Ainda assim, vamos continuar a falar sobre objetos e sobre particularmente como copiar objetos. E vocês podem achar estranho, mas copiar objetos não é a mesma coisa que criar um novo objeto. Bom, não é exatamente a mesma coisa. Ao contrário dos tipos primitivos, que são as strings, os numbers, os bools, etc., os objetos não são copiados por referência, isto é, enquanto no caso das primitivas, nós temos aqui as variáveis copiadas por valor, isto é, se eu tiver nome 1 igual a João e nome 2 igual a 1, o que acontece tecnicamente na nossa máquina é o seguinte: quando nós pedimos ao JavaScript para criar o nome 1, ele vai colocar na memória uma variável com o valor João. Quando pedimos para criar o nome 2, ele vai criar uma nova variável na memória com o mesmo valor que tem o nome 1. Neste caso, nome 1 e nome 2 são duas variáveis distintas na memória do nosso computador. E no exemplo que nós aqui temos, onde temos console log nome 1 e nome 2, vai aparecer sempre João. Assim que eu mudo o nome 2 para Ana, se eu voltar a fazer o console log, o que vai aparecer é João e Ana. Ora, se eu chamar agora aqui o meu terminal e vão aparecer imensos resultados, eu vou apenas apresentar os primeiros 4, que são os que dizem respeito a esta primeira parte do exercício. É isto que nós aqui temos, isto é, temos aqui 4 consoles logs, ok? O nome 1, nome 2 e depois alterando a Ana para o nome 2 e colocando o nome 1 e nome 2. Reparem como alterou o valor de Ana, mas aqui neste caso, por ter alterado o nome 2 para Ana, não foi alterar o valor do nome 1. Então significa que as primitivas são colocadas com valor na memória. No caso dos objetos, a coisa muda de figura. Eu vou aqui inclusive comentar este código todo para passarmos ao exemplo seguinte. No exemplo dos objetos, vamos imaginar então que temos aqui um cliente 1 que tem apenas uma propriedade, que é o nome, e é igual a João. Quando eu crio um segundo objeto, cliente 2 é igual a cliente 1, o que vai acontecer é que, ao contrário das primitivas, os objetos são copiados por referência. O que é que isto significa tecnicamente? Bom, quando eu crio o cliente 1, é colocado na memória do meu computador um objeto chamado cliente 1 com aquelas propriedades todas que ele tiver, neste caso é só uma. Quando eu crio cliente 2 igual a cliente 1, ao contrário das primitivas, o que vai acontecer aqui no cliente 2 é que ele vai guardar a localização na memória do meu computador de onde existe o cliente 1. Então significa isto que quer o cliente 2, quer o cliente 1 vão estar a apontar para o mesmo conjunto de valores. Ora, o que é que isto significa depois na prática? Significa isto que eu aqui tenho. Reparem, eu tenho aqui o cliente 1 e crio um cliente 2 igual ao cliente 1. Se eu apresentar aqui os dois nomes, nós vamos ter aqui o seguinte, eu vou aqui executar e reparem, vamos aqui fazer um clear, é mais fácil assim, e temos aqui então João e João, isto é, o cliente 2 e o cliente 1 têm exatamente o mesmo nome. Quando eu altero no cliente 1 para Ana, o que vai acontecer é que o cliente 1 vai também alterar o cliente 2 e neste caso então vamos passar a ter os dois clientes com o mesmo nome. Bom, a questão que se coloca agora aqui é a seguinte, ok, isto é um problema, porque eu não posso criar um objeto e depois copiá-lo e alterar uma determinada propriedade porque vou estar a afetar os dois. Bom, então neste caso temos que ter ainda em atenção que na comparação de objetos, eles só são iguais se forem o mesmo objeto. O que é que isto significa na prática? Reparem, eu tenho dois objetos, o 1 e o objeto 2. Eles têm inclusive a mesma propriedade com o mesmo valor. Se eu procurar tentar verificar se o objeto 1 é igual ao objeto 2, nós vamos ter aqui estas condições. Então reparem o que é que vai acontecer. Eu vou executar aqui, ele diz que são diferentes e depois são iguais. Eu tenho mais código aqui para baixo, mas já vou explicar porque é que eles aparecem aqui como diferentes no primeiro caso. Porque, apesar de terem exatamente a mesma estrutura, de facto o objeto 1 está na memória num local diferente do objeto 2. Ora, isso já não vai acontecer quando eu digo que o objeto 1 é igual ao objeto 2. E mesmo que eles tivessem valores aqui a priori diferentes, a partir do momento em que eu digo que o objeto 1 é igual ao objeto 2, o objeto 1
vai apontar para o mesmo local onde está o objeto 2 na memória. Então aí ele já vai dizer que eles são iguais. Portanto, muita atenção a estas questões das comparações. Mas vamos ver mais alguns aspectos que podem ser importantes. E neste caso, como é que nós fazemos se quisermos copiar de facto um objeto? Isto é, fazer um clone. Eu tenho um objeto, quero criar um novo a partir daquele, como é que eu faço? Existem, genericamente vamos falar assim, dois métodos. O método 1 é nós termos, obviamente, o objeto original e termos aqui um novo objeto. Okay? Este novo objeto está completamente vazio, não tem lá nada. O que é que eu faço? Faço uma iteração, neste caso é um ciclo for, onde eu, para cada chave que eu aqui defini como capa, vocês podem definir como quiserem, dentro do user1, que é neste caso o objeto que eu quero clonar, o que é que eu vou dizer? No user2 vai ter que existir uma chave que existe também no user1 e, portanto, o que é que vai acontecer aqui? Ele vai adicionar ao user2 os mesmos valores que existem no user1. Qual é a grande diferença aqui? É que o user1 ocupa um espaço na memória do meu computador e o user2 ocupa outro. Então, nesta circunstância, quando eu faço aqui um log, e vamos aqui já verificar isto, vamos fazer aqui um clear e vamos executar aqui o C. Bom, o que é que está a acontecer aqui? São 4 resultados, mas já vamos perceber como. É que quando eu faço este tipo de inscrição aqui, eu na prática estou a dizer, ok, copia, aqui está a cópia, copia para o user2 os valores do user1 e agora apresenta do user1 e do user2 o nome. Ora, obviamente que eles são iguais, é João. Mas agora, se eu utilizar user2.nome igual a Carlos, quando eu voltar a querer imprimir os dois nomes, eles já vão ser diferentes, porque cada um deles está localizado numa área diferente da nossa memória. E vamos aqui concluir ainda a abordagem disto com o método 2, isto é, outro método que nós podemos utilizar para clonar objetos. Este aqui parece-me até um bocadinho mais sofisticado, isto é, nós temos o objeto, temos o segundo objeto, queremos que este objeto seja uma cópia daquele, mas que funcione de forma independente na memória, então podemos usar aqui neste caso, este objeto que contém um método, é o object.assign, e dizer que o objeto 2 vai ser igual ao objeto 1. Aqui no assign ele diz inclusive isso, ele diz aqui o método do object_constructor.assign vai buscar o objeto, o usuário 2, ok? Que é do tipo string, e depois vai passar aqui um usuário 2, enfim, há aqui vários overloads, não vamos estar a explorar isto porque se calhar são conceitos um bocadinho mais avançados. Mas basicamente o que é que ele diz? Ok, para o usuário 2 eu quero uma clonagem do usuário 1. Neste caso concreto, se eu agora for aqui fazer um clear e for executar aqui o exemplo D, reparem como eu tenho exatamente o mesmo tipo de alteração. Isto é, cada um dos usuários são dois objetos distintos, com duas localizações distintas na nossa memória. Na esmagadora maioria dos casos, é esse o comportamento que nós vamos querer. É ter dois objetos que, apesar de terem sido criados um a partir do outro, têm uma propriedade independente. Isto é, existem na nossa memória sem uma relação com o outro. Mas nunca esquecendo que existe também a possibilidade de termos dois objetos a apontar exatamente para a mesma estrutura de dados.